Olá, sejam muito bem-vindos ao SingoCast, o podcast da Singular Pharma, uma farmácia de manipulação baiana já consolidada no mercado magistral. Nós somos uma das 15 maiores farmácias de manipulação do Brasil. Nós estamos aqui na Bahia, onde tudo começou, claro, e também nos estados de Sergipe e Pernambuco. Eu sou Patrícia Abreu e no SingoCast de hoje vamos falar sobre um tema muito importante: disbiose intestinal feminina. Um turbilhão de sintomas. Podem acreditar, gente. Minha amiga, se você aí que está nos assistindo tem inchaço abdominal, gases, mau hálito, dor de estômago, náuseas, prisão de ventre ou diarreia, coceira na vagina ou no ânus e até depressão, fique muito atenta a esses sintomas. Você pode estar, sim, com disbiose intestinal. E, como eu falei, ela pode contribuir para o surgimento de vários outros problemas de saúde. Mas calma, muita calma nessa hora, porque a disbiose intestinal tem solução. E para a gente entender melhor esse assunto, nós convidamos para o nosso SingoCast de hoje o médico Érico Carvalho, a farmacêutica Juliette Moreira e a fundadora da Singular Pharma, a doutora Edza Brasil. Dr. Érico Carvalho, ele é médico neurologista em ênfase em neuronutrição e no eixo intestino-cérebro, marido da Ami Camilho e pai do Felipe, Azaf e Judá. Tudo bem, doutor? Seja muito bem-vindo. Um prazer receber o senhor aqui e dividir com a gente tanto conhecimento. Uma alegria, um prazer estar aqui batendo esse papo sobre um tema tão importante, tão necessário e eu diria até revolucionário. Nos próximos 10 anos, certamente, nada na medicina será tratada sem que se fale sobre a microbiota intestinal, a disbiose intestinal e o eixo intestino-cérebro. Eu estava dando uma pesquisada, tem muita coisa sobre esse assunto mesmo, viu? Muita coisa que eu nem imaginava. Imagine vocês em casa. Prestem muita atenção. Comigo também está a Juliette Moreira, farmacêutica, pós-graduada em fitoterapia clínica e representante comercial da Singular Pharma. Ju, mais uma vez no nosso SingoCast, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Hoje, para mim, é um podcast especialíssimo, né? Eu sou uma admiradora do trabalho de Dr. Érico, acompanho aí há mais de 7 anos e vejo a transformação que ele proporciona na vida de tantas famílias, inclusive na minha, né? E então, para mim, hoje está sendo bastante especial. Também uma convidada para lá de especial, doutora Edza Brasil, farmacêutica com MBA em marketing e também fundadora da Singular Pharma. Olha a responsabilidade nossa. Doutora Edza, que prazer ter a senhora aqui. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu. Primeiro, compartilhar de uma mesa aqui com o doutor Érico, um neurologista, um dos primeiros médicos da Bahia que começou a medicina integrativa com o Dr. Ítalo Rachid. E para mim é um privilégio dividir essa mesa aqui com ele, com Juliette, nossa colaboradora, e com você, Patrícia. A disbiose é um tema muito interessante, mudou minha vida, né? Primeiro porque meu pai teve um câncer de intestino no interior da Bahia, e eu me preocupo muito com o intestino. Porque a preocupação com isso, mas sabendo que isso não é destino, né? O fato de ter sido ele não quer dizer que eu venha a ter. E estudo muito sobre intestino, faço muitos cursos e disbiose realmente é algo que incomoda muito e que quando eu vejo minha barriga um pouquinho maior, eu digo, meu Deus, e é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Vai ser um papo muito interessante e muito importante para todos nós, inclusive para vocês, para as famílias de vocês. Eu vou começar o SingoCast de hoje com o doutor Érico Carvalho. Doutor, o que é disbiose intestinal? O que causa e como ela afeta o sistema digestivo, principalmente das mulheres? Bom, eu vou explicar da forma mais simples, por favor, sem deixar de ser profundo. A terminologia dis já nos traz a percepção de que é um desequilíbrio. A biose, então disbiose. A biose é a presença de um órgão invisível no intestino, chamado microbiota intestinal, que tem bactérias, fungos, parasitas, vírus. É, na verdade, o grande órgão, a grande descoberta do projeto Microbioma Humano de 2008, um estudo lindíssimo publicado na revista Nature. E a DIS é o desequilíbrio desse país. Vamos chamar a microbiota intestinal de um país
no qual você tem vários estados, vários condados, você tem ali vários biomas. Então, isso é a microbiota intestinal, e o desequilíbrio dela, em vários níveis, se chama ou é traduzida pelo termo disbiose. Essa disbiose é causadora, geradora de inúmeros sinais e sintomas, muitos invisíveis, imperceptíveis, muitos que não são nem atrelados ou associados a esta terminologia, disbiose. Da ponta do dedo até o último neurônio, você pode ter impacto da disbiose. Por quê? Porque a microbiota intestinal, ela tem eixos de comunicação com todos os nossos sistemas. Eu falo muito do eixo intestino-cérebro por conta desta inclinação mais neurológica, mas, por exemplo, Outubro Rosa, nós temos o eixo intestino-mamas. Sim. Não é? O axis gut-breast. Então, a microbiota intestinal é a porta de entrada da saúde e a disbiose é uma porta de entrada para o adoecimento. Perfeita explicação. Acho que dessa forma dá para todo mundo entender o que é, de fato, a disbiose intestinal. E quais são os principais sintomas, né, da disbiose intestinal feminina? Vamos lá. Existem vários níveis de disbiose, existem vários graus. Eu diria até que a disbiose ela é regional. Ela é regionalizada. Por quê? Porque a microbiota do baiano é diferente da microbiota do gaúcho, que é diferente da microbiota lá do amazonense, que é diferente da microbiota do europeu. Por quê? Porque a nossa microbiota, e aí vem a individualização, inclusive, a microbiota do Érico, da Patrícia, da Edsa, da Juliette, a nossa microbiota é um passaporte, é uma identidade imunológica. Então, os sintomas, os sinais e sintomas vão variar de acordo com a região, inclusive, com o local, mas, sobretudo, de acordo com a intensidade da disbiose. O que eu vejo mais sofrimento nas mulheres é quando existe a presença de uma disbiose fúngica. A disbiose fúngica é quando você tem, além do desequilíbrio, da bagunça desse país, chamado microbiota intestinal, você tem a proliferação indevida e inadequada de fungos patogênicos, mais precisamente o Candida albicans. E uma mulher com disbiose fúngica, com síndrome fúngica, simplesmente ela não vive. E é tão comum, né, em mulheres. Ela sobrevive. É comum e muitas vezes, como eu te falei, os sinais e sintomas não são trazidos para a ligação com esta questão da disbiose fúngica. Sinais e sintomas que uma mulher pode ter. O próprio ciclo menstrual pode sofrer com mais cólicas, com mais sintomatologias. Por quê? Porque a disbiose gera indiretamente um processo inflamatório sistêmico, distensão abdominal, gases, flatulência. O intestino é o órgão da tolerância. E o intestino em disbiose é o intestino intolerante. E aí a intolerância à lactose, a intolerância a coisas que a mulher nem se dá conta que estão ali nos diversos alimentos. Você perde a capacidade de tolerar muitas coisas que você ingere. E nesse fenômeno das intolerâncias vem o processo inflamatório, vem a inflamação corporal, então a mulher retém líquido. Essa distensão abdominal, obviamente, incomoda. O processo digestivo é comprometido, porque microbiota digere. O sistema imunológico é comprometido, porque microbiota é defesa imunológica. E trazendo para a neurologia, os sintomas neurológicos, aquela espécie de névoa mental. Você acorda e parece que você não despertou ainda. Você fica ali pela manhã tentando ativar a luz, tentando ativar o sistema energético. Lá para o final da manhã é que parece que você de fato desperta. A gente chama isso de névoa mental. Essa névoa mental existe e os sinais e sintomas neurológicos existem. Por quê? Porque a microbiota está o tempo todo falando com o nosso cérebro. Nesse momento agora que a gente está aqui, nossa microbiota está enviando sinais.
o sistema adrenérgico foi ativado, porque a gente está aqui num bate-papo expressivo, e o nervo vago ali, então, aciona. O nervo vago é aquele que une a microbiota ao cérebro. Então, a microbiota está o tempo todo falando com o nosso cérebro. Coisas boas ou coisas ruins. No caso da disbiose, gera desequilíbrio no sistema da dopamina, gera desequilíbrio no sistema da serotonina, e aí você tem sintomas, sinais e sintomas que vão da ansiedade, da falta de foco, concentração, atenção, dos distúrbios do sono, porque gera comprometimento na cadeia de produção da melatonina. Muitos quadros de TDAH na mulher, por exemplo, podem ter por trás ali na base, como causa ou como piora do problema, a disbiose intestinal e principalmente a disbiose fúngica. E para finalizar, talvez as mulheres aqui possam falar um pouco mais, infecção urinária de repetição. É um sinal clássico de que certamente essa mulher tem como fonte geradora dessa infecção repetitiva um quadro de disbiose intestinal. Gente, eu não fazia ideia da quantidade de sintomas que a disbiose provoca numa pessoa. Doutora Edza, queria que a senhora desse uma complementada em relação a esse assunto. É como eu disse, né? Meu intestino mudou minha vida para melhor. E isso tem a ver muito também com a sua dieta. O doutor Érico falou da questão de a microbiota minha da Bahia ser diferente da Europa e dentro do Brasil, das regiões que nós temos. E você não tem ideia do incômodo que é uma disbiose. E você só sabe quando você começa a entender que a causa de tudo isso é intestino. Muitas pessoas dizem, quando eu digo para algumas pessoas, você está tendo muita dor de cabeça? Você não está dormindo bem? Isso não é o intestino? Aí a pessoa me responde, mas meu intestino funciona perfeitamente bem. Que eu gostaria até que o doutor Érico falasse um pouquinho sobre isso. Eu vou ao banheiro 2 vezes ao dia. Eu falei, sim, mas o que é um intestino funcionar bem? É você ir no banheiro 2 vezes? Qual é o padrão das suas fezes? Qual é o padrão desse 2 vezes que você vai? Mas a disbiose, nós temos uma flora intestinal que, a depender do tipo de bactéria que você tem lá, eu recente fiz uma análise da minha microbiota para saber qual era o tipo de bactéria que tem lá. E fiquei muito feliz que uma especialista, né, uma nutricionista de São Paulo, me disse, Edza, tá maravilhoso. Mas por quê? Porque eu fiz várias ações para estar maravilhoso, tomando meus probióticos, fazendo uma dieta adequada. E a disbiose é algo que me incomodava muito, porque minha barriga praticamente era um tambor. Hoje eu tenho uma barriga de tanquinho, mas não é todo dia. Mas não é todo dia, porque tudo depende do que eu como. Sim. Então, assim, a disbiose é algo preocupante e que as mulheres deveriam, assim, preocupar muito com o seu intestino, porque não é o fato de você ir 2 vezes ao banheiro que o seu intestino está bem. Porque tem muito a ver com que microbioma é esse e a ligação, né, intestino-cérebro. Ele está ligado diretamente, como diz, né, um nutricionista, Murilo Pereira, diz assim, quando você vê uma pessoa enfesada, com certeza está com disbiose, porque altera completamente o humor. Não, hoje, por exemplo, eu estou sentindo minha barriga, como o doutor Edson falou, um tambor, inchada, sabe? Dura, provavelmente seja aí um sintoma da disbiose. Doutor, como é que o intestino funciona bem? O que é o funcionamento, né, perfeito de um intestino? Não é só ir no banheiro, achar que está ali, né, fazendo suas necessidades 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, se alimentando bem, porque as pessoas dizem, eu me alimento bem, mas não quer dizer que seu intestino está bem. De forma alguma. Intestino que funciona bem, eu vou resumir a frase, é um intestino que tem uma boa tolerância. Então, os intolerantes, os que têm alergias, imunoalergias, uma mulher imunoalérgica, uma mulher que tem rinite crônica, que nunca resolve, está o tempo todo produzindo muito muco nasal, uma mulher que tem infecções de repetição, uma mulher que tem sinais e sintomas emocionais, essa mulher imunointolerante, ela
não tem um intestino que tem equilíbrio na microbiota intestinal. O funcionamento intestinal, ir ao banheiro 1, 2 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, é uma questão mecânica do intestino. Não diz quase nada a respeito da microbiota, exceto se você entender como é a composição daquelas fezes, a consistência, o formato. Tudo isso diz respeito à saúde da microbiota. Existe em Portugal, inclusive, um especialista muito curioso que é o fezologista. Eu não sei se é uma coisa assim dos portugueses, né? Mas, de fato, ele é especialista nesse assunto. Em que aspecto? O tipo, o formato, a cor diz respeito à nossa microbiota intestinal. Como é um órgão invisível, a maioria das pessoas que acham que por irem ao banheiro 1 ou 2 vezes ao dia tem um intestino saudável, no geral elas se enganam se elas se prenderem apenas a esse único dado. Por quê? Porque o problema da microbiota intestinal, por ser um órgão invisível, muitas vezes é uma questão invisível ou imperceptível. O fato do intestino funcionar todos os dias é melhor do que o constipado, o obstipado. O constipado, eu diria, esse já tem desbiose intestinal já saindo no início da corrida. Porque se ele diz, meu intestino é preso, se a mulher diz, eu tenho um intestino preso, ela já está me dizendo o seguinte, meu intestino tem uma microbiota intestinal adoecida. Mas o fato de funcionar 1 ou 2 vezes também não é um atestado de que este intestino tem uma microbiota intestinal saudável. Por quê? Porque ela pode ter sinais e sintomas inúmeros relacionados ao desequilíbrio da microbiota. Exemplo, se a mulher usou antibióticos nos últimos 2, 3 anos, certamente ela não tem uma microbiota intestinal em equilíbrio. Se ela usou ou usa rotineiramente outros medicamentos que afetam a microbiota intestinal, por exemplo, omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, anticoncepcionais afetam negativamente a microbiota intestinal. Existe um leque enorme de medicamentos que no cotidiano, às vezes a gente pergunta assim, você usa algum remédio? Ela diz, não, eu não uso remédio. E aí, um tempo depois, eu pergunto, você usa anticoncepcional? Ah, anticoncepcional eu uso. Porque ela não associa a pílula a um remédio. É algo que parece um acessório que ela usa todos os dias, não é? Então, medicamentos que afetam a microbiota intestinal. Agora, eu gostaria de dar um destaque assim ao que Edza falou anteriormente, a alimentação. Por favor. Talvez o melhor modulador, o mais poderoso modulador da microbiota intestinal, seguramente seja a alimentação. Eu falo muito desse tema porque, à semelhança da história de Edza, eu também vivi um processo de desbiose, assim, a minha vida inteira. Eu fui uma criança extremamente desbiótica. E quando o meu primeiro filho nasceu, o Felipe, hoje está com 12 anos, o primeiro desafio que eu escrevi na minha agenda foi o seguinte, meu filho não vai repetir o meu padrão. Eu não quero essa história na vida dele. Então, eu fui aquela criança de muitos antibióticos, corticoides, antialérgicos, rinites, eu tinha todas as ites que você pensar. Há 10 anos atrás, quando eu conheci este tema, e aí eu consegui, de certa forma, aplicar o conhecimento em mim e alcançar a minha própria cura, até ali eu usava em média 3 antibióticos por ano, só para você ter ideia. Então eu costumo brincar que meu nome, inclusive, era Desbiose. Não era nem Érico Carvalho, era Érico Desbiose. Mas o que me motivou de forma muito extrema foram os meus filhos. Isso não tenha dúvidas. Ali foi, digamos assim, uma chave para me colocar num próximo nível. E esse tema, desbiose, não só entendê-lo para compreender a si mesmo, é importantíssimo, é fundamental, porque você soluciona questões que você tem no curto prazo. Uma mulher melhora sintomas que muitas vezes ela já os tem ali, mas ela faz um trabalho de prevenção no médio e longo prazo. E o que pode mais impactar essa microbiota positivamente são as mudanças alimentares. Qual é o modelo alimentar ideal?
então, para uma microbiota intestinal saudável? Eis o grande dilema, eis a grande questão, eis a grande pergunta, cuja resposta vai para aquele tema que eu falei anteriormente, a individualidade de cada pessoa. A dieta mediterrânea é maravilhosa, uma das mais estudadas na medicina, talvez a dieta que você tenha mais respaldo científico, mas a dieta mediterrânea pode ser maravilhosa para mim e pode ser horrível para Juliette, para você. Então, cada um tem que entender qual é a dieta, uma dieta para chamar de sua. O modelo alimentar, que é aquele modelo que você diz assim, não, esse modelo é o modelo que, de fato, me fez se sentir bem, me trouxe uma mudança de saúde, de nível de energia. Eu lembrei aqui de um caso de uma mulher que recentemente me falou uma frase, uma mãe de 36 anos, ela está na sua terceira gestação, e ela tinha uma desbiose fúngica, uma síndrome fúngica, assim, daquelas desesperadoras. Porque a desbiose fúngica, ela é como se fosse um sugador de energia da mulher. Ela dizia assim, doutor Érico, quando chega 5 da tarde, eu simplesmente, se eu puder, eu desmaio. E aí compromete a libido, a ferritina, o ferro, normalmente ficam em níveis baixíssimos, queda de cabelo, unha quebradiça. E a frase que eu ouvi dela, depois de 6 meses de terapêutica, ela me disse a frase essa semana, ela disse assim, doutor Érico, eu não sabia que eu estava tão morta. Eu não fazia ideia do quanto de situações que eu estava deixando de viver, de experimentar, por conta do que eu vivia anteriormente, do quadro intestinal que eu tinha. Ou seja, a desbiose fúngica, a síndrome fúngica, ela é uma sequestradora de sonhos. Por quê? Porque o nosso sonho, a nossa motivação, os nossos projetos, aquilo que a gente faz, está atrelado a uma substância muito poderosa, a dopamina. E a desbiose é uma sequestradora de dopamina, em vários níveis. A fúngica eu acho que o fungo, ele fica olhando para a nossa dopamina e dizendo assim, vem cá essa dopamina que eu quero. Dopamina é uma coisa boa. Sim. A dopamina, ela está atrelada a uma coisa que é uma palavra que é o deleite. O prazer no sentido não hedônico, o prazer no sentido de apreciar o que é bom, o que é belo e o que é verdadeiro. E a desbiose é um terror para a dopamina. Por quê? Porque ao sequestrar, ao bagunçar os neurotransmissores a nível intestinal e através do nervo vago, ela compromete a dopamina intracerebral. E aí, para a mulher, vem uma palavra que é terrível, e eu ouço de muitas mulheres. Eu estou desmotivada. Eu perdi a motivação. Eu não consigo fazer o que eu planejo. Eu anoto várias coisas, eu tenho vários projetos, eu tenho vontades, mas ela não consegue executar a vontade. A energia cai. A energia cai. A desmotivação é a palavra final do problema dopaminérgico. Chega até a existir uma anedonia. O que é isso? Ela já não consegue se sentir bem com os filhos em momentos que ela outrora tinha prazer, sair com o marido, ou fazer um passeio, ou planejar férias. Ela até se inibe, tem medo, começa a ter muito medo. Por que começa a ter muito medo de certas situações? Não quer encarar desafios, porque todo esse sistema dopaminérgico comprometido empurra a pessoa para vulnerabilidade ao medo. E principalmente porque também o sistema da testosterona é comprometido. Por isso que a libido nessas mulheres pode ser comprometida. Porque o hormônio testosterona sofre, tanto na produção quanto no efeito intracelular. E o que pode melhorar muito isso, voltando, a alimentação. E aí é o desafio, porque se você pega uma mulher desmotivada... Vai ser difícil, né? Como é que você vai tirar o açúcar dela? Como é que você tira o chocolate, o açúcar, a compulsão por doces, que muitas vezes é um outro sintoma
da disbiose, principalmente Adora, né? fúngica, Exatamente. ela não Alimenta consegue, total. ela não consegue não comer um doce. E como é que você, então, faz mudanças alimentares significativas numa mulher que está desmotivada, que está, muitas vezes, com sobrepeso, que está com sua autoestima comprometida, porque queda de cabelo intensa, as unhas frágeis quebram, não crescem, não ficam belas, e a beleza cura. Como a beleza cura e ela, de certa forma, teve impacto negativo na sua beleza, então, como mudar a alimentação numa mulher diante desse cenário? Eu costumo dizer que a gente tem que dar um choque de gestão. Primeiro, melhorar o próprio sistema dopaminérgico. Por isso que as ações diante da disbiose são integradas, são amplificadas. Você vai restaurar o intestino, reparar o intestino, você vai repor essa população de microbiota, você vai fazer várias ações. Mas, dentro disso tudo, você tem que ativar o sistema dopaminérgico da mulher, porque senão ela não consegue, eu diria, ela não consegue aplicar as recomendações necessárias para a mudança alimentar, que é o que impacta de forma muito profunda. Então, doutor Érico, o senhor acha que a disbiose ela é mais comum a depender da idade da mulher? Na menopausa, ela aumenta? Eu diria que ela tem vários níveis de impacto, a depender da faixa etária, porque, lógico, como tem a ver muito com hábitos e estilo de vida, eu diria que em várias faixas etárias ela tem níveis de impacto diferentes. Por quê? Por exemplo, na menopausa, eu diria que na perimenopausa, vamos falar do climatério. Vamos lá. É outro também outro assunto que interessa muito, mulherada. Vamos falar do climatério. Digamos que a mulher chegou aos 40 anos. Eu costumo associar as fases femininas às estações do ano. Então, a mulher vive aquela primavera linda, depois vem o verão, pega o bronzeado, maravilhoso, só que depois vem o outono, que é o climatério. Quando as folhas começam a cair. Todas as estações são lindas. São. Elas são sinérgicas. Uma depende da outra, uma impacta na outra e uma é necessária para a outra. Então, eu costumo dizer que o inverno chegará para todos. No caso das mulheres, para todas. E a pergunta é, você quer passar o inverno em que condições? Indo para o Canadá, despreparada, sem agasalho adequado? Ou você quer ir para Gramado, com aquela roupa linda, bela, elegante, bem agasalhada, bem preparada, e você, de repente, diz, ué, mas o inverno aqui é assim, tão lindo, tão romântico, as ruas tão belas, nossa, essa cidade parece uma cidade do Lego. Então, você vai escolher o inverno que você quer desfrutar. E baseado em que você vai escolher? Na década do preparo. A década do preparo se chama climatério. A partir dos 40 anos, se a mulher tiver essa visão de médio e longo prazo, ela vai parar para pensar e chegar à seguinte conclusão. A janela de oportunidades é agora. Para mudança alimentar, para mudança de estilo de vida, de hábitos, para você entrar no inverno feminino, na menopausa, com a melhor estrutura de massa muscular, com melhores condições de minimizar o efeito do impacto da perda dos hormônios na microbiota intestinal, porque existirá, e você tem uma reserva fisiológica. O que é uma reserva fisiológica? É uma conta bancária de saúde. Você tem que ter uma reserva de saúde para os intempéries que estão por vir. Os intempéries chamados falta de hormônios, que é o que nos faz aceleradamente envelhecer. Eu estou encantada com esse assunto. Estou aqui de queixo caído, porque realmente é interessante. Você não imaginou que o intestino era tão importante? O mundo encanta, de fato. Assim, pra gente leigo, né? A gente imagina que o intestino é só isso mesmo. Está funcionando bem, está tudo certo. Eu não imaginava tanta coisa. Ir ao banheiro ou não, né? Não, Às vezes assim, a não população fui. pensa Hoje não consegui ir no banheiro e tal, mas tudo bem, vou tomar um laxante, vai melhorar. Doutor, obrigada pela aula. Para mim, obrigada por estar dando essa aula também para o nosso público. E eu vou até finalizar em relação ao tema disbiose,
E mais uma vez, perguntar ao doutor Érico, acho que ele vai gostar da pergunta, que muitas pessoas acham que é comum a mulher ter candidíase, que é comum a mulher ter disbiose. Mas isso não é normal, né, doutor Érico? Então, essa pergunta é interessantíssima. E aí eu já vou fazendo a dialética, trazendo o que é normal e o que é comum. A gente, de certa forma, vai se acostumando à normalização das coisas que não são as esperadas, as ideais, anômalas. Então, ter candidíase, ter infecção de repetição, infecção urinária, embora possa ser muito comum, é uma baita de uma anormalidade. É um fenômeno extremamente adoecedor. Eu digo que é desesperador ver uma mulher em disbiose fúngica, em síndrome fúngica. Por quê? Porque, como eu falei, os aspectos físico, emocional e espiritual são comprometidos. É uma tríade. Quando eu falo do aspecto espiritual, eu não estou nem trazendo para o aspecto da religião. Eu estou trazendo para o aspecto de uma coisa que eu chamo energia vital. O brilho no olho para a vida. O querer fazer e o fazer. O operacional. Ou seja, córtex pré-frontal dizendo eu escrevi que vou fazer e hoje eu vou fazer. A mulher perde essa vitalidade, que aí é o espírito. O emocional é comprometido, por quê? Porque o que eu falei, dopamina, serotonina, melatonina, não dorme bem. E toda mulher está num contexto muito desafiador. Muito mais desafiador do que o homem. Isso é indiscutível. Por quê? Porque operacionalmente, embora o cérebro feminino seja mais inteligente, ela está diante de desafios muito mais significativos. Porque tem a questão do trabalho, tem a maternidade, tem o lar, tem o marido, e todas essas equações numa mulher, eu repito, em disbiose fúngica, com candidíase de repetição, é tipo assim, é quase que você lutar Davi contra Golias. Só que Davi destituído do poder que ele tinha ali, que era a graça de Deus, logicamente. É uma luta insana, cansa, coloca a mulher, muitas vezes, no consultório do psiquiatra. Já atendi várias, usando já antidepressivos, ansiolíticos, porque não dorme bem. Sem necessidade, nesse caso, porque o problema estava no intestino. Está tratando o sintoma, Sim. não a causa. Sim. Eu diria que necessário, em parte, porque o colega psiquiatra a recebe e quer tirar ela do sufoco. Eu compreendo o antidepressivo. Sim. Eu compreendo que ele, na benevolência de ajudar, ele prescreve o antidepressivo. Mas a raiz do problema não está sendo resolvida. Você está gerenciando o sintoma, mas o problema está no intestino, na base, na matrix dos neurotransmissores, que é a microbiota intestinal. Dopamina, serotonina, noradrenalina, acetilcolina. Por isso que a memória é comprometida. Por isso que vem a anedonia, a desmotivação, a apatia. E, como eu te disse, o aspecto emocional e aí trazendo para o físico. Ganho de peso ou dificuldade de perder peso. Quantas mulheres dizem, quando eu tinha 30 anos, eu perdia peso assim muito facilmente. E agora, a partir dos 40, por quê? Porque o processo digestivo ali já sofre mais e a microbiota já tem uma tendência maior, como o Edza falou anteriormente, a padecer de desequilíbrios, de processos disbióticos. E essa mulher em disbiose fúngica, ela começa a achar que, candidíase é isso mesmo, vou tratar o marido, esse marido, será que está aprontando? Será que está pulando É exatamente isso. Será que está aprontando? Então, imagina o que passa na cabeça dessa mulher, um emaranhado de situações. Os filhos com suas demandas, que as demandas dos filhos, elas terminam no dia 30 de fevereiro. Ou seja, elas não terminam nunca. A gente apenas vive cada fase para eles conforme as suas demandas. E para essa mulher é desesperador, porque tem um marido. A compreensão masculina diante dos cenários de mudanças de primavera, verão, outono e inverno é muito complicada e complexa, porque o homem ele não é preparado para compreender
a questão feminina nesse aspecto mais transcendente, de olhar para aquele ser e ver que não é uma máquina, não é uma impressora multifuncional, é, na verdade, um cérebro que está exposto a várias sintonias no mesmo mês. A mulher é uma pessoa nos primeiros 15 dias do ciclo e uma outra pessoa, uma outra persona, do ponto de vista de neurotransmissores, na segunda quinzena, no segundo ciclo do período Sim. mensal. Então, os homens têm dificuldade de compreender isso. De certa forma, até inconscientemente executam algum tipo de pressão. E isso vai gerando nessa mulher um ambiente quase que de desespero. Por isso, muitas vão parar no psiquiatra. O psiquiatra, lógico, o colega quer ajudar e coloca o antidepressivo. Mas se formos colocar um olhar mais amplo, mais integral, se ouvirmos essa mulher durante 30 minutos e perguntarmos como é o aspecto das suas fezes, você tem distensão abdominal, tem intolerância à lactose, usou antibiótico nos últimos 2, 3 anos, usa anticoncepcional, já usou durante quanto tempo? Você dorme bem, você tem névoa mental, você tem aquela sensação de fadiga mental, seu nível de energia cai durante o dia. Se fizermos perguntas bem assertivas, você vai chegar à conclusão que, e aí a própria candidíase, tem corrimento vaginal. Se você perguntar, você já teve candidíase? E, no geral, muitas vão dizer, não, eu já tive, doutor. Inclusive, já usei muito fluconazol, e ela se repete. Por que se repete? Será que o fluconazol não é uma molécula tão interessante para eliminar uma cândida? É. Mas o problema se repete porque você está, gerenciando o sintoma. Você não está agindo na causa, na raiz do problema. A causa e a raiz está na microbiota. E aí passa por alimentação, mudança de hábito, mudança de estilo de vida, que envolve um sistema, de novo, que é o sistema da energia vital e da motivação, e que, portanto, é um sistema comprometido pela própria desbiose. Então, é um ciclo. E a gente tem que ter a sabedoria de identificar a peça fundamental para quebrar o ciclo, para romper o ciclo e fazer a mulher ressurgir das cinzas. Tem um livro interessante que se chama O Grito da Leoa. É um livro que tem um foco muito no aspecto espiritual, mas quando eu li o prólogo desse livro, eu disse, isso aqui é uma mulher na desbiose que venceu o processo, deixou de ter candidíase de repetição, olhou para trás e perguntou a si mesma, eu vivia assim? Não é possível. Eu deixei de fazer isso há tanto tempo? Não acredito. Porque o cérebro humano, ele tem uma coisa que se inclina para a acomodação. Então, a gente vai se acomodando. Nós gostamos do que é cômodo. Então, a mulher, nós vamos nos adaptando às nossas próprias limitações que vão surgindo com aquela velha frase. É normal, toda mulher, depois dos 40... A gente ouve muito. Minha mãe dizia, meu filho, quando a gente faz enta, tudo fica diferente. Mas a questão é, com o conhecimento que você tem hoje na sua mão, com as ferramentas que temos, a gente entende que o processo de envelhecimento, o processo de um climatério, de chegar no processo de uma menopausa, numa fase outono e inverno, pode ser completamente diferente. E isso é, eu diria, transformador para a vida de uma mulher, inclusive da sua própria família. Você já reparou que os problemas matrimoniais costumam eclodir muito nessa transição outono-inverno? Por quê? Por conta desse emaranhado de circunstâncias que a gente está descrevendo aqui. Quando a mulher tem 20, 30, 35, 37, está tudo certo. Tudo é muito superado, porque ela tem uma reserva fisiológica. A partir dos 39, 40, que aquela progesterona já começa a cair, já começa a afetar a microbiota, que o próprio sistema de tireoide e adrenais começa a sofrer mais. E aí a desbiose muitas vezes já vem da adolescência. Várias mulheres que às vezes eu recebo e que têm
tireoidite de Hashimoto, que é um problema relacionado também à microbiota intestinal, a hiperpermeabilidade intestinal. E quando você pergunta, mas você descobriu essa questão da tireoide quando? Eu tinha 17 anos, eu tinha 19 anos, eu tinha 21 anos, só que agora ela está com 40. Ou seja, ela está me dizendo o seguinte, ela tinha muita acne, muita espinha, usou Roacutan. Tudo isso ela está me dizendo o seguinte, eu tenho desbiose igual a você, doutor Érico, desde a infância e adolescência. E aí, minha amiga, é um trabalho de reconstrução que precisa ser bem assertivo, mas é transformador para a vida de uma mulher. Imagino que seja mesmo. Eu quero... Vou olhar com mais carinho para o meu intestino, com certeza. Eu quero fazer uma pergunta para o doutor Érico. Nesse contexto da desbiose fúngica, doutor, claro que as ações são integradas, como o senhor falou muito bem, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho assim das estratégias terapêuticas que o senhor lança à mão aí, as soluções que o senhor traz. A gente sabe que a fitoterapia é um mundo, o senhor falou aí da questão da infecção fúngica, a gente tem aí a tintura de orégano, né? O extrato seco do orégano também, né? Que pode auxiliar muito, que tem uma ação antifúngica. E a ação também das enzimas, né? Isso. Bom, diante do cenário, como eu falei, você tem desbiose fúngica. Então, a mulher tem uma síndrome fúngica. Essa mulher, às vezes, até antes de ver os exames laboratoriais, eu já faço a imaginação dialética dos problemas que eu vou enxergar nos exames. Ferro, ferritina é um sistema que está comprometido e ferro é dopamina. O cérebro é desesperado por ferro e o nosso sistema dopaminérgico é altamente dependente de ferro. Aí você vê a mulher com a ferritina de 22 ou de 9, algumas de 4. Eu atendi uma que a ferritina estava em 3. E o normal quando é? O mínimo ótimo, necessário, ótimo, para ela não ter queda de cabelo, unha quebradiças, etc, 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 é 70. Uau. A referência laboratorial vai de 12 a 150. É a referência laboratorial, sim, mas não é a referência ótima. Porque se a gente fizer aqui uma analogia bem simples, a sua ferritina é 22, a da Juliette é 90. A da Edza é 95. Será que você, com 22, estando normal, tem a mesma saúde dopaminérgica do que Edza e Juliette? Obviamente que não. Mas os 3 valores estão normais. Então, o profissional de saúde ele tem que ter a capacidade de olhar para o número, mas entender o contexto daquela pessoa. Vários trabalhos da literatura mostram que abaixo de 50... e principalmente abaixo de 70, o sistema dopaminérgico é comprometido. E aí vem a desmotivação. Então, para eu ajudar essa mulher, eu vou tratar a desbiose fúngica, só que a desbiose fúngica está num cenário, e aí eu tenho que tratar o cenário, eu tenho que atuar no cenário. Eu tenho que motivá-la. Às vezes, uma ferritina de 20, 22, de 15, de 4, de 3, a gente traz uma energia vital para essa mulher quando a gente faz, por exemplo, um ferro venoso. E aí, quando ela, no dia seguinte do ferro venoso, ela, caramba, eu acordei um pouco diferente. Ela se sente com aquela energia que ela já teve lá no passado, longínquo, quando ela morava lá em Barbacena. E que ela, caramba, eu nem lembrava disso, que eu conseguia fazer isso. Então, ela motivada, aí ela vai olhar para o cenário das orientações e dizer, opa, doutor Érico pediu para eu tirar o açúcar. Mas ela está motivada. Ele pediu para eu trocar carboidratos simples por alguns complexos. Ela está motivada. Colocar mais proteína. Opa, ele me orientou vários suplementos, vários fitoterápicos para a terapêutica aguda, porque a gente é como ver um trem que descarrilhou. A gente tem que primeiro pôr o trem nos trilhos. Motivação, sistema dopaminérgico, trem nos trilhos, para que nos trilhos a gente vá restaurando o processo. E o trem nos trilhos, você trata o problema fúngico, a proliferação da Candida albicans. A Candida albicans é um fungo gente boa.
Ele está no intestino, ele fica lá de boa, mas em equilíbrio. O problema é quando ele prolifera, ele desequilibra. É um fungo necessário para a saúde humana. O problema é o disbiose. O problema é o desequilíbrio. Esse é o problema. A proliferação dessa cândida é que começa a gerar essa bagunça, essa anarquia fisiológica na microbiota intestinal. E aí, tratar essa proliferação excessiva do cândida. Não é dando um tiro, uma bala de canhão. Primeiro, entender que ele inflamou o intestino e aí a gente vai usar moléculas apacentadoras do intestino, calmantes, emolientes, sabe aquela pomadinha que mamãe passava quando a gente era criancinha? Pronto, a gente vai fazer isso no intestino, com moléculas como Biointestil, Microbiomex, Azafin. Tratar o fungo sem aterrorizá-lo, sem chegar para ele e dizer, olha, vou eliminar você assim e todas as suas 8 gerações consecutivas. Ele se apavora, hiperativa o sistema imunológico, se esconde porque ele diz, opa, eu vou guardar aqui 2 amostras porque você vai eliminar e depois eu reapareço. É assim que ele faz. Então você vai fazer a terapêutica do controle da proliferação. Tintura de orégano, vários antifúngicos naturais, o próprio orégano em cápsula, associado com gengibre, associado com allium, curcumina, anti-inflamatórios intestinais indiretos também. Mas entendendo que ele vai ter que permanecer em algum nível, ou seja, você não elimina totalmente o cândida. E aí, qual é o segredo? Ao mesmo tempo que você vai diminuir essa população de Candida albicans, você vai ocupar o terreno. Pense aí no Pantanal devastado. E aí as ervas daninhas, você chega ali, opa, vou tirar todo mundo aqui. A erva daninha não pode. Mas se você tirar e não replantar, não repor, não colocar o que é nativo dali, o que é que vai acontecer 3 meses depois que você retornar lá? As ervas daninhas voltam novamente. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo isso aqui com o Cândida, diminuindo sua amplitude, sua atuação ali, ela era para ser só um prefeito e ela decidiu ser governador e, de repente, ser presidente da República, você vai dizer, olha, você agora vai até rebaixar um pouquinho, você vai ser vereador. Aí depois você volta a ser prefeito, você mesmo se vira aí e retoma seu cargo. E aqui eu vou colocar os outros gerentes importantes. Aí você vai repovoar essa microbiota. Depois de um período em que você já atuou na Cândida, por exemplo. Muitas vezes o probiótico é a cereja do bolo. Muitas vezes o probiótico, numa síndrome fúngica, ele não entra de imediato, a não ser que seja um tipo mais especial de probiótico, que é um sinalizador, tipo o Biomamps. E aí, num modelo tipo Biomamps, você, como está trabalhando mais com a sinalização do que colocando a população desbravadora, você gera menos reação do processo fúngico. Probiótico, aquele probiótico convencional, numa síndrome fúngica, logo de imediato, muitas vezes, pode piorar o problema. Pode ser um tiro pela culatra. É fácil. É verdade. Ou seja, pode gerar mais sintomas de gases, mais fermentação, porque você ali tem muita levedura, muito fungo, e você coloca uma população que o fungo odeia, inclusive ele já eliminou boa parte, ele vai partir para cima e isso vai gerar muita sintomatologia naquela mulher. Então, tratar de desbiose fúngica, como qualquer outra coisa, eu sempre digo que é um jogo de xadrez. Cada pessoa vai ter o seu detalhe, cada mulher vai ter o seu detalhe. A gente pode usar óvulos intravaginais. O Lactobacillus crispatus é uma cepa bastante utilizada, né? Lactobacillus crispatus. Lembre que você tem vários biomas no país chamado corpo humano. Você tem o bioma Pantanal, você tem o bioma da Caatinga, você tem o bioma da Mata Atlântica. E isso são as várias microbiotas: nasal, bucal, intravaginal, pele, trato respiratório superior, inferior, estômago. E você tem a microbiota que é a mãe, a matrix. A microbiota intestinal, ela é a matrix de todas as outras. E por que a alimentação
interfere no muco nasal, por exemplo? Por que a alimentação interfere no cérebro da mulher? Negativa ou positivamente? Simplesmente porque a mucosa intestinal, ela se comunica com todas as nossas mucosas indiretamente. O seu intestino se comunica com o seu nariz. De que maneira? Sistema circulatório, sangue, sistema linfático. Nós temos vários sistemas linfáticos. Sabe os gânglios? A pessoa... Sim. Eu estou com os gânglios aqui, amidalite, né? Dá muito gânglio de pescoço. E você palpa alguns gânglios em algumas infecções. Então, os gânglios fazem parte desse sistema linfático. A linfa. Mulheres não fazem drenagem linfática? Adoram, né? É uma coisa maravilhosa a drenagem linfática. Bem feita, bem estruturada, faz muito bem. Pois bem, por que existe drenagem linfática no corpo? Por que existe sistema linfático no corpo da mulher? Principalmente, além da defesa imunológica, é a eliminação de toxinas. Drenagem linfática. Você está drenando, você está eliminando toxinas. O cérebro tem um sistema linfático próprio, que se comunica com todos os outros sistemas por contiguidade. O que é isso? O que é algo contíguo? É algo que se comunica por sinalizadores indiretos. Eles não se tocam. A mucosa intestinal, ela não toca na mucosa nasal. É óbvio. A anatomia, você tem uma coisa aqui e uma coisa aqui. Mas a mucosa intestinal tem sinalizadores que chegam até a mucosa nasal. Por isso que, às vezes, aquele leite que a pessoa tem intolerância à caseína e não sabe, e às vezes usa o leite sem lactose porque acha que é só a lactose, aquele leite vai fazer o nariz produzir mais muco. E aí a pessoa está naquele funga-funga. Aquele leite vai fazer a mulher ter mais candidíase. Os laticínios têm esse papel, às vezes, muito negativo. Ou seja, o tratamento da desbiose fúngica, ele precisa dessa visão mais amplificada, onde você precisa pegar a mulher, colocar energia nela, energia e motivação. Sem energia e sem motivação, e não é uma questão puramente de estímulo verbal, não é isso. É o sistema de dentro para fora, é um rompante. Eu digo porque eu vi isso com a minha esposa na segunda gestação. A segunda gestação ocorreu exatamente quando eu estava despertando para essa medicina, 2014 para 2015. E na primeira gestação ela tinha tido muita queda de cabelo. O pós-parto dela na primeira gestação foi extremamente desafiador. E eu pensei, não é possível que o pós-parto tem que ser isso. Será que é para ser comum? E, lógico, na segunda gestação eu já dominava muito essa temática. E ali eu percebi o seguinte, o sistema dopaminérgico dela está comprometido. Por quê? Ferro e ferritina, os níveis de ferro e ferritina dela não estavam adequados no pós-parto. Fiz o ferro venoso. Simplesmente eu ouvi dela a seguinte palavra. Eu ressuscitei. Eu estava desprovida de energia e ressuscitei. E muitas mulheres experimentam isso quando otimizam ferro, ferritina, índice de saturação da transferrina, que é uma coisa extremamente comprometida na desbiose. Então, melhorou a motivação da mulher, a energia vital, o brilho no olho, aí você coloca ela em plenas condições para executar as orientações que você colocou ali, desde a alimentação até o exercício físico. Quantas mulheres dizem assim, doutor Érico, eu até vou à academia, mas olha, eu vou porque, sei lá, eu estou pagando, fiz um compromisso lá com o personal, mas eu já chego esgotado, eu não tenho nem ânimo para fazer o exercício. E aí eu, como médico, não posso dizer, você precisa fazer exercício. Quem não sabe que precisa fazer exercício? Quem não sabe que precisa fazer escolhas alimentares boas? Todos nós sabemos. O problema é que existe um sistema que está comprometido. O sistema da motivação. Às vezes a motivação para nós é uma ancoragem que a gente faz com alguém. Meus filhos me motivam demais. Só que se eu tiver desbiose fúngica, por mais que eles me motivem, a síndrome fúngica sequestra o meu sistema dopaminérgico
e gera desmotivação. E aí fica aquela briga. Eu quero me motivar, me frustro, porque tem algo dentro de mim sugando essa energia vital. Então, colocar essa mulher para ter motivação e energia vital faz parte do processo de tratamento da disbiose fúngica. Doutor, inflamação no corpo também, está tudo associado? A disbiose? Está tudo associado. Por quê? Na medida que o intestino é uma barreira de proteção, de defesa imunológica, inclusive, ali acontece a produção de inúmeros fatores inflamatórios, substâncias inflamatórias. Por exemplo, fator de necrose tumoral alfa. É um nome um tanto esquisito, mas, em resumo, é uma substância altamente inflamatória. Um intestino em disbiose é um intestino que tem baixa tolerância. Um intestino em disbiose é um intestino que inflama mais, não só local, o intestino em si, mas uma inflamação sistêmica. Por isso, os sintomas sistêmicos, retenção de líquido, dificuldade de perder peso. A inflamação sistêmica, que muitas vezes não é tão visível no exame de sangue, por exemplo, mas, sei lá, o ácido úrico está alto, a proteína C reativa, que é um outro marcador de exame, está um pouco alto. Alguns sinais indiretos nos exames laboratoriais podem sugerir, mas a sintomatologia clínica denuncia. Uma mulher que cansa 3, 4 horas da tarde e já não tem energia, é uma mulher inflamada. Qualquer pessoa que tem uma bateria que descarrega rápido, essa pessoa é inflamada. Por quê? Porque nós não fomos feitos para viver assim. A gente tem que quebrar esse senso do comum e entender que nós somos feitos para uma plenitude. E para vivermos em plenitude durante os 2 governos que acontecem todos os dias da nossa vida, o governo do Sol e o governo da Lua. O governo do Sol, você quer uma coisa mais ativante, mais incrível do que o Sol, do que o infravermelho do Sol, do que a luz do Sol? Um dia que amanhece ensolarado, brilhando, você quer ir para onde? Para a cama assistir um filme no Netflix? Ou você quer ir para a praia, para a piscina, para o campo, pisar na grama? Quero ir buscar energia. Andar de bike. O sol é energia. Porque muitos países que a maior parte do ano tem pouco sol, tem mais depressão. Porque sol é energia. O governo do sol é o governo da plenitude. E aí não dá para 3 horas da manhã, 3 horas da tarde, você precisar tirar uma soneca porque você esgotou. É lógico que você está inflamada. Essa mulher está inflamada. E aí acontece um outro problema. Quando vem o governo da Lua, o que é o governo da Lua? A Lua lembra o quê? O romance, a paixão, algo que traz serenidade, a meditação. Aí vem o governo da Lua. Essa mulher não lidou bem com o governo do Sol. Quando chega o governo da Lua, que é o governo apacentador, ela tem uma inversão na curva do cortisol. No horário noturno, que era para ela produzir menos cortisol, ela está a 1000 por hora, porque as crianças aprontaram baita durante o dia. O maridão chegou do trabalho daquele jeito. Ela já estava cansadérrima, exausta, porque todos os dias os desafios existirão. Deixa cada dia o seu próprio mal, isso é fato. Então, o que é que a gente tem que fazer? Dizer assim, amanhã eu não quero ter desafio? Não. Amanhã eu terei novos desafios. Eu quero estar bem para os desafios. Esse é o ponto. Só que essa mulher já está ali desvalida, despenteada. As mulheres, às vezes, estão nas suas casas, digamos que ela não trabalha, digamos que é a mãe que está no lar. Essa mãe que está no lar, ela precisa estar maquiada, bela, arrumada. Sobretudo, também por conta dos seus filhos, porque ela vai ser o espelho da esposa que eles vão querer ter. Só que essa mulher desmotivada, sem energia, com ferritina baixa, com disbiose fúngica, ela está sobrevivendo, ela não está vivendo. Ela está ali se arrastando. E essa mulher inflamada, com nível de energia comprometido, que tem sonolência durante o dia, chega 8 da noite, 9, parece que ela liga na tomada 220. E aí como é que dorme?
como é que o governo da Lua exerce sobre ela o papel que é o papel dele, que é o papel de apacentador do silêncio. O momento que talvez a gente mais consiga fazer conexões é no silêncio. É nessa pausa aqui, que os nossos pensamentos às vezes se reorganizam. E aí vem às vezes uma pergunta posterior até mais interessante e poderosa. É o silêncio que provoca muitas vezes a plasticidade neuronal. Essa mulher chega à noite com curva de cortisol lá em cima, um pico de cortisol violento, até produz melatonina, mas a melatonina não funciona com pico de cortisol. E aí, na desbiose fúngica, muitas vezes a gente tem que fazer essa mulher ter sono reparador. Porque sem sono reparador, sem saúde intestinal. Sem saúde intestinal, sem sono reparador. Porque é um trio que é indissociável. O intestino impacta no cérebro e o cérebro impacta no intestino. O nervo vago, para mim, é o grande maestro da saúde humana. Porque ele está aqui em nós, controlando batimento cardíaco, pressão arterial, sudorese, funcionamento de todos os órgãos, e você não deu nenhum comando a ele para ele fazer tudo isso, porque ele é autônomo. Só que ele sofre negativamente ou positivamente a influência do intestino. É por isso que a alimentação é um ponto inegociável. E a questão não é a gente alcançar a alimentação perfeita. Ninguém vai viver a alimentação perfeita. Eu não vivo, ninguém vive. Porque a alimentação, ela envolve aspectos que fazem parte do que eu chamo de ciclos, inclusive ciclos emocionais. Tem alimentos que eu não abro mão. Por quê? Porque remetem ao meu avô paterno. Eu não quero deixar de lembrar do meu avô paterno. Tem alimentos que me remetem à minha mãe. E ali, para mim, é uma lembrança única. Então, a alimentação tem um aspecto que não é puramente preso a questões tem que ser assim para você obter isso. Daí o equilíbrio. Você vai fazer o máximo para alcançar uma alimentação ideal, entendendo que você tem ali ciclos, que você tem picos e vales, e está tudo certo. Você não pode comprometer o processo que você precisa resolver para sair da falta de energia, do quadro crítico que você está, que é a desbiose fúngica. Então, num primeiro momento, às vezes, você tem que radicalizar a alimentação para tirar a mulher do sufoco, para o trem ir para os trilhos. Depois que o trem está nos trilhos, aí vem a flexibilização. Você traz mais maleabilidade ao modelo alimentar. Mas a inflamação sistêmica, ela está diretamente relacionada ao intestino. Quantas mulheres têm enxaquecas aí, a área na neurologia? Quantas mulheres têm enxaquecas e muitas vezes as crises são deflagradas por uma questão que está no intestino? Inúmeras. Minha diretora está ali já contando o meu tempo, mas eu vou te pedir, Nanda, que a gente remarque um outro podcast, um outro episódio com o doutor Érico Carvalho, por favor, porque temos muitas dúvidas ainda para tirar. Foi um papo muito proveitoso, rico, e eu gostaria mesmo que a gente retomasse essa conversa, viu? Por favor, dona Fernanda. Bom, eu agradeço demais a presença de vocês. Quero dizer para vocês de casa que o SingoCast é o podcast da Singular Pharma, um oferecimento do Connect, um congresso inovador sobre as ciências da longevidade e vida saudável. Não deixem de seguir, compartilhar, acompanhar o SingoCast. Tem sido cada vez mais importante, temas discutidos aqui para você melhorar a sua saúde e chegar lá na velhice cada vez melhor. Eu agradeço, doutor Érico, por favor, deixa uma mensagem final para os nossos telespectadores. Bom, sobretudo para as mulheres, aproveitando o Outubro Rosa, a temática da prevenção do câncer de mama, lembrar que existe o eixo intestino-mamas e, dentro dessa analogia que eu fiz com as estações do ano, é possível passar por todas as estações em plenitude. Você tem que buscar o conhecimento, a informação, trilhar os caminhos
e voltar a ter a energia vital e a motivação, sem as quais fica difícil a gente avançar com plenitude. Então, que você, mulher que está nos assistindo, nos ouvindo, possa compreender que dentro de você está tudo que você precisa. Mas você vai agregar conhecimento, informação para fazer as mudanças que precisam ser feitas, e tudo começa pelo intestino. Não há nada que a gente vá transformar na nossa saúde que não passe pelo intestino. Doutora Edza Brasil, fundadora da Singular Pharma, belo exemplo deu aqui para a gente de cuidados com o intestino. Por favor, uma mensagem final. A mensagem que eu digo é que está tudo no nosso controle. Está no controle da mulher, no que ela quer e na vida que ela quer ter. É como o doutor Érico falou, nós assinamos uma nota promissória. É um banco que você cria de ações e atitudes ao longo da vida que vai fazer você, no seu inverno, ter uma vida melhor. Eu asseguro para vocês que meu inverno está sendo ótimo. Ah, que maravilha! Maravilha. Ju, por favor. Bom, eu quero agradecer mais uma vez, me sinto honrada de estar aqui nessa mesa com todos vocês, dizer para você de casa que, com certeza, eu tenho certeza que você não vai mais pensar no intestino como antes, né? Depois desse podcast, realmente um campo de possibilidades. Então, priorize-se, né? Procure um profissional especializado, realmente, com um olhar integrativo, que realmente veja corpo, mente e espírito, e que também você possa se cuidar, ver como um todo, né? Suplementação, atividade física, que está tudo interligado. Sim, com certeza. Pessoal, no próximo episódio do 5Cast, nós vamos falar sobre emagrecimento comportamental. Como ajudar esse paciente? É isso que a gente vai falar. E as nossas convidadas são a doutora Lorena Ramalho, nutricionista, especialista em emagrecimento e nutrição comportamental, Cindy Lopes, nutricionista e representante da Singular Pharma, e Fernanda Chaves, farmacêutica da Singular Pharma. Eu espero todos vocês no próximo episódio. E agora o nosso brinde para saúde do intestino, Saúde mais do do que intestino. nunca. Muito obrigada. Perfeito.